Muito antes do samba ser responsável pelo maior espetáculo da Terra, com seus desfiles monumentais na Marquês de Sapucaí, foi aqui, no bairro da Zona Norte do Rio, onde nasceu a mais antiga escola de samba ainda em atividade. Completando seu centenário em 2023, a história dessa escola se mistura com a fama do bairro, de seus torcedores ilustres e com a própria história do carnaval carioca. Não é à toa que seus versos estão no coração, na boca e no imaginário do povo. Estamos em Oswaldo Cruz e hoje o rolê visita a Portela. Como muitos outros lugares da cidade, essa região já foi uma grande área rural, com aproximadamente 13 engenhos de cana-de-açúcar. Desses, talvez o engenho que mais impactou a região tenha sido justamente o engenho da Portela, que mais tarde teria seu nome alterado em homenagem ao boiadeiro mais famoso da cidade, Lourenço Madureira. Com o fim oficial da escravidão e a chegada do trem, a partir de 1890, a região começou a se transformar, com a chegada de trabalhadores desamparados e famílias desalojadas com as transformações urbanas da região central. O samba nasceu nas senzalas, nos navios negreiros. O sofrimento era tanto dos negros que, para amenizar o sofrimento, eles faziam um batuquezinho nos porões dos navios, nos quilombos. E foi pegando, virando mania. De repente, o Brasil todo estava sambando. A origem do samba é pura negritude, e a gente se orgulha disso, né? Que a identidade do Brasil fora do Brasil, a gente vai lá fora e vê o prestígio que o samba tem, o respeito, a admiração que o mundo inteiro tem pelo samba. O mundo inteiro para ver o desfile da escola de samba. A relação com os quintais, com as tias, é porque o samba ele aglutina várias referências políticas, referências artísticas, e uma das mais fortes justamente são as religiões de matriz africana. Então muitas dessas tias, em cujos quintais o samba floresceu, o samba cresceu, eram lideranças religiosas, então das religiões afro-brasileiras. Então nada mais natural que o samba crescesse, florescesse e se divulgasse, se espalhasse a partir desse contexto. O vínculo é essencialmente com as religiões afro-brasileiras. Dentro desse grande balaio de diferentes culturas de origem africana, surge em 1923 o primeiro bloco de Oswaldo Cruz. Bairro esse que foi nomeado em homenagem ao sanitarista falecido em 1917. O bloco se chamava Ouro sobre Azul e não era um bloco de samba, como vocês podem imaginar. Era o que se chamava à época de marcha rancho. O samba mesmo só chegou na região por meio das celebrações religiosas que aconteciam nos quintais dos moradores recém-chegados. Mas isso já demonstrava o caráter festivo do bairro. O samba, e mais especificamente as escolas de samba, eles surgem num contexto, um contexto muito semelhante aos quilombos, às irmandades religiosas, a outras agremiações carnavalescas, como blocos afro, que é um contexto de associação, de ajuda mútua, de união no sentido de sobreviver a uma conjuntura que é desfavorável, ao extermínio do corpo, ao extermínio da cultura, muitas vezes. Se for para sintetizar numa palavra, é resistência. Essencialmente, samba, para as pessoas pretas, o samba é resistência. É uma forma, dentre muitas outras, que as pessoas pretas desse país tiveram que inventar e reinventar para sobreviver. O samba ele tem esse contexto de associação, de ajuda, de amparo, enfim, de organização coletiva, dentro de uma linguagem artística, dentro de uma linguagem festiva, muitas vezes, mas se for para sintetizar de uma forma, é resistência, acima de tudo. O samba, ele acabou, assim, ele vai se espalhar pela cidade num contexto muito específico por conta de algumas alterações que a própria cidade do Rio de Janeiro sofreu no começo do século XX. É interessante isso porque o samba está associado à própria maneira como a cidade se conformou, como a cidade adquiriu a forma que a gente conhece hoje. Isso vem do começo do século XX, a gente teve um conjunto de reformas urbanas levadas a cabo pelo prefeito Pereira Passos no começo do século XX. Reformas de caráter higienista, de caráter modernizante, mais excludente, porque desalojou, retirou da região central da cidade
muitas comunidades de pessoas pretas, ex-escravos, demoliu muitas habitações populares no processo que ficou conhecido como Bota Abaixo. E por conta disso, esses contingentes populacionais foram se abrigar nos morros e nas paradas, no entorno das paradas da Estrada de Ferro, constituindo o que a gente conhece hoje como as favelas e os subúrbios. Tem um estudioso, um músico e pesquisador, Carlos Sandrone, que diz que as favelas e os subúrbios são lugares privilegiados do samba, por conta deles terem se originado a partir de contingentes populacionais pretos que foram para esses locais, levando suas práticas, sua cultura, enfim, toda a sua socialização, todas as suas estratégias de resistência. Quando eu nasci, a Portela já era uma mocinha de 10 anos. Esse ano agora eu fiz 90, a Portela está fazendo 100. Então, conta a lenda que o Paulo da Portela, seu Rufino, mais os 3 baluartes, criaram Oswaldo Cruz, no fundo de quintal, o bloco sai como pode. E como pegava a estrada da Portela Oswaldo Cruz, né? Vai de Madureira Oswaldo Cruz. Aí virou Portela. Hoje em dia, essa religião, onde todos nós, portelenses, consideramos a Portela não como uma escola de samba, mas sim como uma religião onde todos nós, da família portelense, rezamos no mesmo catecismo do samba. Do samba. É uma religião para nós. A Portela surge a partir de uma experiência comunitária no quintal de uma liderança religiosa de uma religião de matriz africana. Os frequentadores do quintal de Dona Esther, dentre eles Paulo da Portela, Caetano, que vão dar origem a várias agremiações carnavalescas, blocos, ranchos, que posteriormente vão dar origem ao que é a Portela hoje. Naquele contexto, a gente tem a fundação de blocos e de ranchos como Baianinha de Oswaldo Cruz, Vai Como Pode, que depois viria a ser a Portela. A Portela, inclusive, o nome é adotado por conta da Estrada do Portela. O Paulo da Portela é Paulo da Portela por causa da Estrada do Portela. A Portela surge depois. Além de ser uma das escolas de samba mais queridas da cidade, a Portela deu contribuições históricas para o carnaval carioca. Ela foi responsável pela primeira alegoria, pela introdução do reco-reco, pela primeira comissão de frente uniformizada e também pelo apito da bateria. Portela, ela tem uma... parece contraditório falar ela tem uma tradição de inovação. Assim, ela detém o pioneirismo em muitas práticas, em muitos aspectos do carnaval como a gente conhece hoje. Como a gente falou, alguns portelenses são responsáveis por muito do que o carnaval é hoje, do que o desfile das escolas de samba é hoje. Tanto que ela a Portela quem inova, trazendo seus grandes baluartes à frente da escola, apresentando a escola no que vem a ser a comissão de frente nos dias de hoje. O próprio samba de enredo, isso é muito importante, porque embora pode parecer estranho para quem já cresceu na conformação que o carnaval tem hoje, mas o samba de enredo, o desfile, ele sempre foi esse encontro de várias linguagens artísticas, da dança, da plástica, do canto, da música, mas não necessariamente essas artes não necessariamente dialogavam entre si. A escola podia adotar como tema, como enredo, um determinado tema, uma determinada personalidade, mas cantar um samba dos seus sambas de terreiro, não tendo necessariamente a ver com isso. Paulo é que em 1939, com o Teste ao Samba, que traz um samba que dialoga com a plástica que está sendo apresentada, com o enredo que foi construído. O próprio samba de enredo, que talvez seja a grande essência do desfile, é uma inovação trazida pela Portela. A Portela faz a gente chorar. Contar a história da Portela, eu caio em plantos, porque eu viro um rio de lágrimas, porque é uma história tão bonita e faz parte da minha vida, Assim, são muitos anos de Portela, mas conta pra gente, assim, um momento muito emocionante que você sempre lembra. Foram tantos, 56 anos de casa. Mas a primeira grande emoção, eu desfilei chorando quando eu ganhei meu primeiro samba aqui, em 1976, O Homem do Pacoval. Quando eu vi a Portela desfilando, entendeu?
E todo mundo cantando o seu samba. Todo mundo cantando a plateia. Quando eu vi aquela multidão começar a cantar na concentração o samba, aí eu comecei a chorar. O desfile todo não cantei, chorei. De emoção. Foi uma coisa fantástica. Depois eu me acostumei, né? A Portela, assim como as escolas de samba, de um modo geral, tem uma relação umbilical com a comunidade do seu entorno. Ela é uma experiência comunitária, o samba é uma experiência comunitária. Ela é uma entidade associativa, de ajuda mútua. É um espaço de socialização pensado, né, por pessoas pretas, mas não só para pessoas pretas hoje. E ela funcionou como funcionaram lá atrás outras entidades, como funcionaram as entidades religiosas, os quilombos. Isso parece muito distante da gente, mas as escolas de samba, a Portela incluída, há 2 anos atrás estavam cedendo suas quadras como locais de vacinação, como pontos de arrecadação de alimentos durante a pandemia, por exemplo, como arrecadação de fundos para o sustento das famílias que não tiveram o seu sustento assegurado, que trabalham para o carnaval e não tiveram seu sustento assegurado em 2021, quando a gente não teve desfile. Então, esse caráter, essa relação é umbilical. E no caso específico da Portela, ela tem uma relação ainda maior com a própria cidade do Rio de Janeiro, porque foram portelenses que estão na raiz daquela que talvez seja a maior manifestação cultural da cidade, que é o desfile das escolas de samba. Paulo da Portela foi fundamental para o desfile das escolas de samba ser como a gente entende hoje. Então, a própria cultura da cidade, o próprio jeito de ser da cidade, ele tem muito da Portela nesse seu DNA. Esse amor à Portela me serve como alimento do meu corpo e da minha alma. Que a Portela é a razão do meu viver, é tudo. A Portela é tudo para mim. Hoje, a Portela é a maior campeã do Carnaval Carioca. E é impossível não se tremer de emoção quando a grande águia entra na avenida. A primeira vez que a águia voou foi com samba meu. Mentira. Porque o desfile era na Praça Presidente Vargas, na Praça 11, automaticamente na Praça 11. Mas começava lá em cima do viaduto. Sim. E a alegoria tinha que descer o viaduto. Aí, Portela, quando abriu, voando, voando nas asas da poesia. A Portela em euforia, a águia começou, aí eu comecei a chorar dali. Quando eu vi a águia bater asa, foi uma emoção imensa. Aí eu estava chorando, aí o pranto derramou, o desfile todo. Foi uma coisa que eu pensei até quando terminasse o desfile, eu pensei que eu ia falecer. Eu digo, hoje eu vou morrer. Mas graças a Deus eu resisti bravamente. Está aqui com a gente. Testemunha ocular dos fatos. A Portela segue influenciando e produzindo transformações no Carnaval Carioca. E principalmente unindo a tradição com a modernidade. Essa região, Oswaldo Cruz e Madureira, com certeza ela vale dar um rolê, porque primeiro que é uma região de forte presença preta. A gente falou aqui muito da Portela, mas a gente aqui nessa mesma região, a gente tem o Império Serrano, a gente tem um bloco afro tradicionalíssimo, que é o Aguibara Dudu, a gente tem o Charme, a gente tem o Jongo da Serrinha, a gente tem muitas manifestações culturais nesse espaço. O próprio perímetro entre Oswaldo Cruz e Madureira é reconhecido por uma lei municipal como sendo uma área de interesse cultural para a cidade. Por aí a gente vê a importância dessa região para a cultura da cidade. Esse é um rolê que tem história, tem música, tem cultura, tem arte, tem diversão, socialização, enfim. Vale muito um rolê, né, em Oswaldo Cruz e Madureira, com certeza. Eternizada nos versos de Clara Nunes, salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela.